Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente pessoal, o professor Isaías, e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de eletricista instalador. Nós estamos, pessoal, na nossa aula número 3C da eletricidade geral. Estamos estudando o conteúdo de corrente elétrica, pessoal. E nós vimos, pessoal, começamos a ver na aula anterior, que a corrente elétrica nós representamos por I, pela letra I de intensidade de corrente elétrica, tá? E ela mede o quanto de carga elétrica, a intensidade de carga elétrica, o quanto de carga passa por um determinado ponto dentro do material condutor, um ponto no circuito, por segundo, a cada segundo. A cada segundo que passa, quanto de carga elétrica passou. Nós vimos nas aulas anteriores que o átomo, os elétrons, possuem um pouquinho de carga. Nós precisamos de 6 quintilhões de elétrons para representar 1 coulomb de carga. Então, quando 6 quintilhões de elétrons passam por um ponto por segundo, ou seja, passa 1 coulomb de carga por segundo, nós temos a representação de 1 ampere de corrente elétrica circulando neste condutor. Eu medi aqui 1 segundo, passou 1 coulomb. No próximo segundo, mais 1 coulomb. Terceiro segundo, mais 1 coulomb. 4 segundos, mais 1 coulomb. Enquanto estiver passando 1 coulomb por segundo, a corrente que está circulando é 1 ampere. Vamos supor que a intensidade de corrente aumentou. A quantidade de elétrons que passa por segundo neste ponto aumentou. No mesmo tempo de 1 segundo, que passavam 6 quintilhões de elétrons, ou seja, 1 coulomb de carga, agora passam 60 quintilhões de elétrons. Passam 10 coulombs de carga a cada segundo. Medi 1 segundo, 60 quintilhões de elétrons. 1 segundo depois, 60 quintilhões de elétrons. Ou seja, está passando 10 amperes de corrente elétrica. Medi aqui, passou 10 coulombs de carga. 1 segundo depois, 10 coulombs de carga. 1 segundo depois, 10 coulombs de carga. A cada segundo, passando 10 coulombs, nós temos 1 ampere de corrente elétrica circulando neste condutor. Legal, pessoal? Eu faço questão de mostrar o surgimento de onde veio a corrente elétrica, porque todos nós sabemos que vamos ter que usar depois corrente elétrica para dimensionar a nossa instalação elétrica. Depois é baseado na corrente elétrica que a gente vai dimensionar a bitola dos nossos condutores elétricos. A gente vai dimensionar a capacidade de interrupção dos nossos disjuntores. Nós iremos dimensionar a capacidade dos nossos IDRs, os nossos dispositivos de proteção contra choque. Então, todos os nossos dispositivos de segurança na instalação, o nosso quadro, a nossa fiação, vai ser dimensionada baseada na corrente elétrica. Então, como estamos lidando com teoria, de onde veio essa corrente elétrica? O que é a corrente elétrica? Né? Então, nós temos a definição de corrente elétrica, que é o movimento ordenado de cargas elétricas, os elétrons, dentro do material condutor. Percebam que os elétrons estão todos indo para a direita aqui. Ó. Então, nós temos corrente elétrica. Tá? E a intensidade de corrente elétrica, ou a medição, a maneira de entender como a corrente elétrica é medida, tá? É baseado nas cargas elétricas, na quantidade de carga elétrica em coulombs. E nós vimos que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca do elétron.
O elétron possui uma pequena quantidade de carga elétrica. Muitos elétrons, muito maior a quantidade de cargas elétricas. Legal, pessoal? Bem entendido, então, o que é a corrente elétrica, do ponto de vista aí para o eletricista instalador. E o cientista que se dedicou ao estudo da corrente elétrica foi André-Marie Ampère, que viveu de 1775 a 1836. E em sua homenagem, a unidade de medida da corrente elétrica é o ampère, tá? Um físico matemático francês que dedicou aí muitos anos de sua vida aos estudos da corrente elétrica. Então, qual que é a representação da intensidade da corrente elétrica? Nós representamos a intensidade de corrente elétrica pela simbologia, pelo símbolo I, a letra I, né? A simbologia da intensidade da corrente elétrica, a letra I maiúscula. E nós temos aqui, por exemplo, o valor da corrente elétrica, 1, e temos aqui, acompanhando o valor da corrente, a unidade de medida da corrente elétrica, a letra A maiúsculo de ampère. Então, sempre que nós nos referenciarmos à corrente elétrica nos exercícios que nós iremos fazer, nós iremos colocar I é igual, daremos essa resposta em um valor que encontramos e a letra A maiúsculo. Nunca podemos esquecer, nunca podemos deixar de representar a corrente elétrica pela letra A, pela sua unidade de medida. Eu nunca posso colocar I igual a 1, I igual a 10, I igual a 20. Não, sempre tem que ser I igual a 1 ampere. I, intensidade da corrente elétrica, é igual a 10 amperes. I, corrente elétrica, é igual a 100 amperes. E assim por diante. 1000 amperes e assim por diante. Tá legal, pessoal? E nós temos aqui, como qualquer outra grandeza física, nós temos os múltiplos e submúltiplos também da corrente elétrica. A corrente elétrica é a primeira grandeza elétrica que estamos estudando. Depois vamos estudar a tensão elétrica, a resistência elétrica, a potência elétrica, tá bom? E nós, em todas essas grandezas elétricas, vamos utilizar os múltiplos e submúltiplos. Nós temos aqui no meio, no centro, tá? O ampere, o A de ampere, que é a unidade fundamental da corrente elétrica. Percebam que aqui nós vamos representar pelo ampere os valores que estiverem entre 1 ampere e 999 amperes, tá bom? Quando nós tivermos o valor acima de 1000 amperes, nós iremos utilizar o múltiplo K, quilo, tudo bem? Junto com a unidade fundamental ampere. Ou seja, quando nós formos representar 1000 amperes, nós iremos utilizar 1 quiloampere e não mais 1000 amperes, para facilitar a nossa escrita, facilitar os nossos cálculos, tá bom, pessoal? Quando nós tivermos acima de 1 milhão de amperes, nós iremos utilizar 1 megaampere. Esses prefixos, esses múltiplos, é comum na matemática, na química, na engenharia, na física. Nós não temos o metro, por exemplo, de 1 até 1000 metros. Aí acima de 1000 metros não temos 1 quilômetro, 1 quilômetro, quilômetro, 1 quilômetro. Nós não temos acima de 1 milhão de metros, 1 megâmetro. Então nós temos, por exemplo, na informática, nós temos o byte, 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte e assim por diante. Aqui na eletricidade vai ser da mesma forma, tá bom? Então nós temos os múltiplos, os mais comuns, mais usados. O quiloampere, 1000 amperes, 1 quiloampere,
2.000 amperes, 2 kA, 3.000 amperes, 3 kA, 10.000 amperes, 10 kA, 20.000 amperes, 20 kA e assim por diante, tá bom, pessoal? E nós temos os submúltiplos do ampere. Nós temos aqui, quando for menor que 1 ampere, nós temos de 0 até 0,001 até 0, nós temos 1 miliampere, tá bom? 0,001 1 miliampere, 0,002 2 miliamperes, 0,010 10 miliamperes e abaixo do miliampere nós temos o microampere, que vai aqui de 0,000001, tá bom? Até chegar a 1 miliampere. Nós temos temos 1 aqui, ó, 1 microampere, o 0,000002 2 microamperes, 0,000100 100 microamperes e assim por diante, tá bom? Os múltiplos e os submúltiplos mais usados do ampere: quiloampere, megaampere, miliampere, microampere. Beleza, pessoal? E qual a importância da corrente elétrica para a gente? É justamente quem dá base, dá fundamento à criação dos fenômenos elétricos, ao funcionamento de qualquer equipamento elétrico. É a circulação da corrente elétrica que faz qualquer equipamento elétrico que seja funcionar. Faz a lâmpada acender, faz o chuveiro esquentar, faz a TV ligar. É a circulação da corrente elétrica que faz tanto os equipamentos como qualquer componente elétrico ou eletrônico funcionar. Tá bom, pessoal? A corrente elétrica é responsável por fazer os equipamentos funcionarem. Também nós utilizamos a corrente elétrica para fazer o dimensionamento da fiação. A fiação da instalação elétrica é determinada de acordo com a intensidade de corrente elétrica que circula, que irá circular pelo circuito. Então, dependendo de qual a corrente elétrica que os equipamentos de determinado circuito vai consumir, a corrente máxima que o circuito vai permitir a passagem de corrente, que vai ser consumida por esse circuito, nós iremos dimensionar a fiação elétrica. Também faremos o dimensionamento dos dispositivos de proteção, tá? Os dispositivos de proteção serão determinados de acordo com a fiação a ser protegida e é baseado na corrente de funcionamento dos circuitos. Também é utilizado para determinar a potência dos equipamentos. A potência é encontrada levando em consideração a corrente de consumo desses equipamentos. Quanto de corrente o motor consome, aí eu vou saber a potência do motor. Quanto de corrente o chuveiro consome, eu consigo descobrir a potência do chuveiro. Então nós vamos depois estudar as leis de Ohm e lá veremos que a corrente elétrica, o conhecimento, o entendimento sobre a corrente elétrica é base para o estudo das leis de Ohm, base para os estudos das leis de Kirchhoff. Todos os estudos na área de elétrica e eletrônica, na área de eletricidade, se baseiam de agora em diante para vocês no conhecimento da corrente elétrica. Beleza, pessoal? E nós vamos deixar aqui para a próxima aula as diferenças das duas correntes elétricas que nós temos, dos dois tipos de correntes elétricas que nós conseguimos criar, nós conseguimos manipular aí na natureza, conseguimos desenvolver com nossas tecnologias, tá bom? A corrente contínua versus a corrente alternada. Então, na nossa aula número 3D, nós vamos dar continuidade a esse assunto de corrente elétrica e nós vamos tratar sobre essas diferenças. Legal, pessoal?
Espero que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula 3D. Tchau, tchau, pessoal!